No vídeo anterior, nós falamos sobre os sintomas da depressão. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o dia a dia de quem está com esse transtorno, com essa situação em sua vida e que acaba conduzindo, né, seguindo os seus passos, carregando esse fardo da depressão. A depressão ela afeta diretamente as nossas vidas, os nossos relacionamentos sociais, porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não compreendem o dano que há no nosso interior. E toda raiz emocional ela tem um fundamento, mas até nós trazermos à consciência aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos extrair de raízes emocionais que não fazem mais parte do nosso dia a dia e que inundaram o nosso emocional, demora algum tempo e muitas pessoas vão carregando por muitos anos processos de depressão sem ao menos terem um diagnóstico ou entendimento sobre aquilo que estão passando. Então, a depressão ela vai afetar diretamente a nossa vida emocional, porque a nossa esperança ela fica esvaída, nós ficamos totalmente sem esperança, os dias vão passando e aquela dor, aquele sofrimento, os dois principais sintomas da depressão, que é aquela tristeza interior muito grande, aquele vazio interior muito grande, vão fazendo com que os dias não tenham cor, com que os dias não tenham sentido nenhum. Então a nossa vida emocional ela é afetada, o nosso emocional ele é afetado, ele vai sendo, é como se o circuito da mente realmente acontece. Nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre o funcionamento da mente. O circuito da mente se fecha, então as nossas memórias, as nossas lembranças são só memórias tristes, são só memórias difíceis, não se consegue mais extrair nada de bom da nossa vivência, porque a nossa mente está totalmente focada, fechada dentro daquele circuito depressivo. Então, os nossos relacionamentos, eles são abalados porque muitas vezes a família não sabe como lidar com o depressivo e nem ele mesmo entende o que está se passando com ele, porque a depressão, os transtornos mentais não são uma ferida que está ali exposta, que nós vamos, o médico vai lá receitar, olha, você coloca essa pomada, usa esse medicamento, esse antibiótico, e tá tudo bem, e daqui a pouco a gente vai ver aqui, por fora nós estamos vendo se a ferida está sendo curada ou se ela não está sendo curada, daí vamos lá e trocamos o medicamento, mas com a depressão não, a depressão é algo interior, o exterior continua o mesmo, a pessoa continua indo lá para o seu trabalho, né? Muitos que ainda conseguem, continua ali mantendo seus relacionamentos, e muitas vezes quando nós saímos do ciclo da mente fechada e estamos ali no convívio com amigos e que acabamos relaxando um pouco, nós voltamos a ser por minutos ou por horas aquela pessoa que nós éramos antes. Então os nossos familiares, eles pensam, não, tá tudo certo, ela estava rindo aqui, ela estava aqui com a gente, ela estava usufruindo aqui da nossa companhia, mas quando essa pessoa volta lá para o seu isolamento, quando ela deita a cabeça no seu travesseiro, e se aquelas bases, aquelas emoções, aquelas raízes ainda continuam nela, ela vai continuar alimentando inconsciente, tá certo, gente? Isso é inconsciente, ela vai continuar alimentando aquelas mesmas emoções e a tristeza, ela vai continuar. Eu tive 7 anos de tristeza, 7 anos de depressão e eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, a esperança, ela parece assim que é algo que não existe mais. Eu deitava e dizia, Deus, por favor, transforma a minha vida. No outro dia eu acordava, eu ainda estava com aquele mesmo problema, com aquela mesma tristeza. E uma das características da depressão é as primeiras horas da manhã, as primeiras horas do dia são as piores horas. Então, as primeiras horas ali que são quando nós devemos nos levantar, nos arrumar para ir para o trabalho, nos organizarmos para que a nossa vida
ali durante aquele dia aconteça, nessas horas a depressão ela vem e nos ataca e nos impede muitas vezes de avançarmos, nos impede muitas vezes de transformarmos a nossa vida, porque a nossa mente está fechada dentro daquele circuito ali. Então ela vai afetar relacionamentos, ela vai afetar a vida profissional. A vida profissional, a pessoa vai lá, trabalha, faz a sua parte, mas não há uma produtividade, não há um avanço. Ela está apenas cumprindo ali, sobrevivendo, que era o que eu fazia lá naquele momento. Eu trabalhava como publicitária, então eu saía de casa, ia lá, atendia os meus clientes que eu precisava atender, aqueles que eu já tinha contrato, que eu não conseguia fugir daquele contato com eles, mas eu voltava e ficava ali 1, 2 semanas sem conseguir me mover, sem conseguir levar, atender novos clientes, porque eu ficava paralisada. E tantas vezes eu me maquiava, me vestia, botava salto, eu disse, não, eu vou ir. Eu sempre fui uma pessoa forte, eu sempre me considerei, e ainda me considero uma pessoa forte. Eu não aceitava aquele processo depressivo. Então eu vestia a minha roupa, eu botava um salto, eu me maquiava, mas eu não conseguia sair da porta de casa. Então a depressão ela vem em vários níveis. Tem pessoas que não conseguem fazer a sua higiene, não conseguem sair da cama. A energia da pessoa fica uma energia baixa, ou é um sono muito grande, ou é uma ansiedade muito grande, então a pessoa não consegue dormir, ou é uma junção das duas coisas, né? Nós vamos falar também sobre ansiedade mais para frente. Afeta a saúde física, o corpo sofre, o emocional ele transbordou, a pessoa segurou o máximo que ela pôde, ela tentou ser forte o máximo que ela pôde, então o emocional transbordou e agora o corpo começa a dar sinais dos problemas emocionais. Eu ontem ainda falava com uma pessoa querida que se fechou no seu ciclo ali, né? As pessoas também têm medo de se expor, as pessoas têm medo de falar, o que fulana vai pensar de mim, o que fulano vão pensar de mim, eu sempre fui uma pessoa forte, e é uma vergonha, eu sentia vergonha. Eu sentia muita vergonha de estar com depressão a partir do momento que eu entendi esse diagnóstico. E eu não gosto muito de falar sobre diagnósticos. Aqui nós estamos falando sobre sintomas e reações específicas. O transtorno esse da depressão, e mais para frente nós vamos falar sobre outros transtornos para trazer o conhecimento sobre detalhes destes transtornos, mas eu não gosto de falar sobre diagnósticos. Eu trabalho com raízes, retirando raízes emocionais, retirando situações lá, trazendo à consciência situações onde as pessoas viveram ali naqueles momentos uma intensidade muito grande no seu emocional e ficaram ali paralisadas naquele momento. Muitas situações, às vezes, de infância ou às vezes traumas que foram sofridos, então a pessoa fica paralisada ali naquele momento. Então nós vamos lá com a terapia e nós tiramos aquela pessoa daquele estado, daquela paralisia ali, daquele momento onde o seu emocional sofreu um ataque muito grande, então a vida da pessoa começa a andar e aquelas raízes daquelas emoções são ali retiradas, né, e o seu emocional se equilibra. Então a pessoa começa a andar novamente de forma mais saudável, agora com mais inteligência emocional. Então, o físico também é abalado através da depressão, através do emocional que transbordou quando nós demoramos a buscar ajuda e quando nós queremos manter, né, aquela força e dizer, não, isso está correto também, se motivar para, não, eu vou avançar. Mas muitas vezes nós precisamos parar no caminho para olhar para as nossas dores e tirar da bagagem aquilo que não faz mais parte daquele momento.
Então, a saúde física, ela é extremamente afetada através de sintomas somáticos, né? A espiritualidade também é afetada para quem vive no meio cristão, para quem vive no meio onde cremos em Jesus Cristo, cremos em todos os milagres que Ele determina, que Ele fala ali através da palavra dEle, e daqui a pouco nós temos uma situação de doença, de algum transtorno, onde há uma incapacidade em nós e nós não conseguimos aceitar como, né? Como se eu tenho ali a minha fé me trouxe até aqui, como que agora eu fiquei com essa situação? Os transtornos mentais, eles são como uma doença física também. O nosso cérebro, ele também adoece. E nós precisamos entender isso. O nosso cérebro também precisa de cuidados. E qual é o cuidado? Se nós temos um problema físico, o médico vai nos receitar uma medicação em relação ao cérebro. Qual é o cuidado que nós temos em relação ao cérebro? Nós temos as medicações, sim, só que as medicações elas são como uma muleta, já falei no vídeo anterior, e quando chega no ponto de utilizar uma medicação é porque a pessoa deixou chegar no limite extremo, então ela demorou para buscar ajuda, ela demorou para entender o que estava acontecendo com ela, então a química do cérebro ela também vai ser transformada, então realmente será necessário algum tipo de medicação. Mas a terapia, a psicoterapia é essencial para que o indivíduo retorne à sua saúde emocional, à sua saúde mental e adquira a inteligência emocional para viver os seus o seu dia a dia, né, enfrentando as batalhas do dia a dia, mas aí com uma visão diferente. E eu finalizo esse vídeo aqui com essas informações sobre o dia a dia de quem tem depressão, para que você possa entender o que está acontecendo com você e buscar ajuda. Não paralise, não tenha vergonha. Hoje nós temos uma gama de conhecimentos aí sobre depressão, sobre transtornos mentais, que vão trazer, a partir do momento que nós decidimos avançar e entender o que está acontecendo conosco, vai nos trazer uma vida diária com saúde mental, uma vida diária com mais alegria, uma vida diária com mais propósito, ok? Finalizamos aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.